Meu nome é Fernanda e sou enfermeira. Trabalho em um hospital de Porto Alegre há alguns anos. Durante as noites de plantão, o ambiente tem uma tranquilidade peculiar, enquanto a maioria dos pacientes dorme. O silêncio dos corredores é interrompido apenas pelo som das máquinas de monitoramento, às vezes, pelos chamados de quem necessita de assistência. Cuidar dos pacientes não é apenas sobre medicar ou monitorar sinais vitais. Aprendi que conhecer as histórias deles e oferecer um ouvido atento pode ser tão relevante quanto qualquer tratamento. Isso me faz sentir que estou fazendo a diferença na vida deles, mesmo que em pequenas doses. Em cada plantão, me preocupo em saber como estão meus pacientes. A rotina é intensa, mas é recompensadora. Eu lembro de um paciente em particular, o Seu Pereira. Ele sempre se destacou entre os demais, não apenas por sua condição, mas pela forma como se relacionava com todos nós. A cada visita ao seu quarto, ele sempre me recebia com um sorriso caloroso, como se minha presença ali fosse um alívio. O Seu Pereira tem cerca de 70 anos e está internado há semanas. Ele é um homem gentil, com uma voz firme e um olhar que revela a sabedoria acumulada ao longo dos anos. Durante nossas conversas, ele frequentemente menciona sua família, e o que mais me chama a atenção é a falta que sente da filha mais velha. Ele sempre diz que ela está ocupada com a vida dela e que, apesar das visitas da esposa e dos filhos, a ausência dela pesa em seu coração. Eu gostaria de vê-la mais. Ela nunca vem me visitar, diz ele, enquanto olha pela janela, perdido em pensamentos. Eu me esforço para confortá-lo, tentando assegurar que ela deve estar pensando nele. Mas a tristeza em seus olhos me diz que isso não é o que ele realmente quer ouvir. Ao longo das semanas, nosso vínculo se intensificou. Ele me contava histórias da juventude, seus desafios e conquistas. Esses momentos tornavam meu trabalho mais significativo. No entanto, a tristeza em seu olhar sempre retornava quando falava da filha, e eu sentia uma vontade crescente de ajudá-lo a lidar com essa dor. Cada dia que passava, ele parecia mais frágil e a inquietação dele quanto à ausência dela só aumentava. Todas as noites, quando meu turno começava, eu ia direto ao quarto do Seu Pereira. Ele sempre estava acordado, sentado na cama ou olhando pela janela, observando as luzes da cidade. Nossas conversas se tornaram um ponto alto das minhas noites, um alívio em meio à rotina intensa do hospital. No entanto, comecei a notar que, a cada dia, ele parecia menos alegre. O brilho em seus olhos, que antes era tão evidente, estava diminuindo. Em vez de sorrir, ele frequentemente olhava para o chão, com uma expressão distante e preocupada. Por experiência própria, sabia que um paciente mais tranquilo e feliz se recupera mais rápido, e isso me deixou ainda mais preocupada. Eu tentava animá-lo, oferecendo um pouco de humor, mas suas respostas estavam se tornando mais curtas. "Você está bem, Seu Pereira?" eu perguntava, mas ele apenas respondia com um aceno, como se estivesse dizendo que tudo estava bem, mesmo que visivelmente não estivesse. O clima no quarto começou a mudar. Às vezes, quando entrava, ele parecia tão distante que me fazia sentir uma espécie de incômodo. O que eu poderia fazer para ajudá-lo? Como poderia trazer de volta aquele homem alegre que eu conhecia? Eu não sabia o que mais fazer para que ele se sentisse melhor, mas, a cada noite que passava, a preocupação aumentava. A relação que havíamos construído me fazia querer protegê-lo, mas eu me sentia cada vez mais incapaz, e com essa sensação de impotência, a inquietação só aumentava. Naquela noite, fui visitar o Seu Pereira como de costume. Entrei no quarto e o encontrei acordado, olhando pela janela. Conversamos um pouco sobre o dia e eu tentei manter o espírito leve. Como sempre, ele parecia mais calmo do que nas últimas semanas, e isso me deixou aliviada. Mas, quando me preparei para sair e continuar minha rotina, ele me pediu: "Fernanda, por favor, fique mais um pouco." O pedido dele me fez hesitar. Eu sabia que não poderia dedicar toda a minha atenção a ele, pois havia outros pacientes que também precisavam de cuidados. "Eu vou ficar só mais um pouco, tá bom? Mas preciso continuar a trabalhar", respondi, tentando fazer com que ele se sentisse ouvido, mas sem comprometer minhas responsabilidades. Ele assentiu, mas o olhar de expectativa em seu rosto era claro. Enquanto eu estava no quarto, tentando me concentrar na conversa, a luz do abajur que ficava na mesa começou a piscar. Eu olhei para a lâmpada, confusa. O que estava acontecendo? O Seu Pereira também percebeu e uma expressão de preocupação cruzou seu rosto. Foi então que, em meio à luz intermitente, vimos uma figura escura se formando no canto do quarto. Era como se fosse apenas uma silhueta, mas alta. O ambiente pareceu esfriar e a tensão aumentou. Eu sentia meu coração acelerar. O que estava acontecendo ali? A presença era aterrorizante e nos deixou paralisados. A sombra parecia se movimentar rapidamente em direção ao Seu Pereira, e do nada foi para cima dele.
Ele começou a gritar, sua voz cheia de pânico. Não, não vai embora, ele berrou, se debatendo na cama, visivelmente aterrorizado. O instinto de enfermeira tomou conta. Eu sabia que precisava de ajuda. Corri para o corredor, chamando por socorro. Precisamos de ajuda no quarto do seu Pereira, gritei, minha voz ecoando no silêncio da enfermaria. Voltei rapidamente para o quarto, onde o seu Pereira ainda estava se debatendo, claramente em pânico. Tentei manter a calma, mas o coração batia forte no peito. Com as mãos trêmulas, peguei a seringa com o sedativo que tinha em mãos. Seu Pereira, você precisa respirar fundo e tentar se acalmar, disse, tentando fazer contato visual. Apliquei o sedativo no braço dele, sentindo a pressão da situação. A expectativa de que o medicamento funcionasse me deixava nervosa. Sabia que o sedativo poderia ajudar a acalmar a agitação dele, mas não poderia garantir que ele não estivesse afetado por algo mais. Logo em seguida, uma enfermeira e um médico chegaram apressadamente, alertados pelo meu chamado. O que está acontecendo? O médico perguntou, avaliando rapidamente a situação, enquanto a enfermeira se dirigia ao seu Pereira, tentando entender o que havia causado o pânico. Ele começou a gritar e se debater. Parecia estar vendo algo, expliquei, enquanto o médico verificava os sinais vitais. Assim que o sedativo começou a fazer efeito, o seu Pereira parou de se debater, mas algo estava errado. O monitor cardíaco, que antes emitia um som constante, começou a emitir um sinal agudo e alarmante. Olhei para a tela e, para meu horror, os sinais vitais dele começaram a desaparecer. O coração dele havia parado. A equipe imediatamente começou a trabalhar para reanimá-lo, mas a realidade era cruel. Em poucos minutos, o médico confirmou o que todos temíamos. Ele faleceu. Uma onda de tristeza me invadiu. O seu Pereira não era apenas um paciente, ele se tornou um amigo, alguém com quem eu compartilhei tantas conversas e momentos. O peso da perda era esmagador e não havia palavras que pudessem aliviar a dor. Com o coração pesado, saí do quarto e fui para a copa, onde a equipe costuma descansar ou tomar um café. Meus olhos estavam marejados e as memórias dos momentos que passei com o seu Pereira passavam pela minha cabeça. Mesmo sendo enfermeira, presenciar a morte de alguém, especialmente alguém com quem você criou uma amizade, era duro demais. Respirei fundo, tentando recuperar a compostura. Eu sabia que não poderia me abalar, era o meu trabalho e eu precisava ser forte, não apenas por mim, mas também pelos outros pacientes que ainda precisavam de mim. Mas naquele momento, tudo parecia uma luta interna. A dor da perda e a necessidade de continuar eram um peso difícil de carregar. Depois da dor da perda do seu Pereira, tentei seguir com minha rotina no hospital. O trabalho não parava e havia outros pacientes que precisavam de cuidados. Mas, antes de terminar meu turno, senti que precisava fazer algo mais por ele. Decidi ir até o quarto onde ele ficava como uma forma de me despedir. Assim que entrei, a atmosfera era diferente. A cama estava arrumada, mas a ausência dele era palpável. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, fechei os olhos e comecei a orar por ele. Agradeci por tudo o que ele havia sido e por ter cruzado o meu caminho. Quando terminei a oração e abri os olhos, uma sensação de paz me envolveu. Mas algo logo chamou minha atenção. Naquele momento, notei algo embaixo da cama. Curiosa, fui até lá para ver o que era. Ao me agachar, puxei o objeto para fora e vi que era uma foto. Ao olhar mais de perto, percebi que era uma foto do seu Pereira com sua família. Mas, ao observar melhor a imagem, meu coração parou. Na foto, além do seu Pereira, sua esposa e o filho mais novo, havia a filha que ele sempre mencionava, e atrás dela estava a mesma figura que eu tinha visto naquela noite. A silhueta escura, observando a cena. A sensação de frio percorreu meu corpo e eu não consegui desviar o olhar. O que isso significava? Peguei a foto e decidi mostrar a uma colega que estava de passagem. Olha isso, disse, quase sem fôlego. Porém, ao mostrar a foto, uma onda de confusão me atingiu. A figura que eu tinha visto atrás da filha não estava mais lá, apenas a família estava presente, sem qualquer sinal da presença sombria que eu tinha testemunhado. Meu coração disparou. O que havia acontecido? Onde estava a figura? O que isso significava? A pergunta ficou martelando na minha mente e eu não sabia se deveria me sentir aliviada ou ainda mais inquieta. Aquela noite me deixou com mais perguntas do que respostas. O que aconteceu realmente? A presença que eu vi, a figura que se escondeu atrás da filha do seu Pereira, era real ou fruto da minha imaginação? Após mostrar a foto,
A figura não estava mais lá e eu não sabia se isso era um sinal ou apenas uma coincidência. Com o coração pesado, guardei a foto em uma gaveta, onde permaneceu como um lembrete daquela conexão estranha e perturbadora. Apesar de não ter mais visto a figura desde então, a imagem do seu Pereira e sua família ainda estava gravada na minha mente. Às vezes, me pego pensando nele, na dor que ele carregava e na tristeza que sentia pela filha que nunca o visitava. Hoje, continuo minha jornada como enfermeira, lidando com a vida e a morte todos os dias. E o que realmente aconteceu naquela noite no hospital, não sei. Meu nome é Patrícia e sou enfermeira em um hospital particular no centro de São Paulo. Sempre procurei me dedicar ao máximo em meu trabalho, mas há certos dias que ficam gravados na memória. Este relato, por exemplo, é sobre um dia que começou como qualquer outro, mas rapidamente se transformou em algo que eu nunca poderia imaginar. Era uma manhã agitada e, como de costume, a equipe estava ocupada com os atendimentos e as rotinas de cuidado. O clima no hospital era intenso, mas eu estava acostumada a lidar com isso. Cada dia traz novas experiências, muitas vezes, emergências inesperadas. Naquela manhã, uma emergência chegou, um acidente de carro com uma vítima grave. Assim que a ambulância chegou, corremos para socorrer a vítima, que era uma criança de apenas 12 anos. O coração apertou ao ver uma criança em uma situação tão crítica. A equipe trabalhou rapidamente, enquanto preparávamos o transporte para a sala de emergência. O ambiente estava tenso, mas éramos profissionais e a urgência nos movia. Enquanto prestávamos os primeiros socorros, notei uma mulher ao lado, que eu supus ser a mãe da criança. Ela estava visivelmente abalada, mas mesmo assim ficou próxima ao tempo todo, falando com o garoto, pedindo que ele lutasse para voltar. Eu queria acalmá-la, mas sabia que a presença de familiares não era permitida naquela área. Contudo, devido à gravidade da situação, deixei isso de lado. A criança estava inconsciente e eu a monitorei de perto, fazendo o que era necessário. A mãe não parava de pedir para que eu cuidasse bem dele, com os olhos cheios de lágrimas. Aquela cena me deixava incomodada, mas não podia me permitir distrair. Precisávamos agir rápido e a saúde do menino era a nossa prioridade. Quando finalmente conseguimos estabilizá-lo, a criança foi internada para observação. Olhei para a mãe e percebi que ela ainda estava ali, sem se mover, como se estivesse presa em um estado de desespero. No dia seguinte, cheguei para o meu turno e fui direto para a sala onde a criança estava internada. Queria verificar como ele estava se recuperando. Ao entrar no quarto, encontrei o garoto acordado, com um olhar aliviado por estar em um ambiente familiar. "Oi, tudo bem?", perguntei, tentando trazer um sorriso ao rosto dele. Ele me olhou, com um fio de voz, pediu pela mãe. "Ela já deve estar aqui", respondi, tentando confortá-lo. No fundo, uma preocupação começou a se formar em mim. O que poderia ter acontecido com a mãe dele? Começamos a conversar e ele me contou sobre seus amigos e o que havia feito antes do acidente. No entanto, mesmo com a conversa leve, a inquietação aumentava em minha mente. A mãe dele tinha estado tão preocupada no dia anterior. Onde ela estava? Enquanto continuava com minhas rotinas, percebi que a mãe do garoto não apareceu. Era estranho, já que ela havia estado ao lado dele durante toda a emergência. Perguntei a uma colega sobre ela, imaginando que talvez tivesse ido para casa descansar um pouco. "Você não ouviu? A mãe dele faleceu na hora do acidente", ela respondeu, sua expressão mudando rapidamente de curiosidade para pesar. As palavras dela soaram como um soco no estômago. "O que você quer dizer?", perguntei, tentando processar a informação. Ela confirmou, e meu coração afundou. A mulher que eu vi tão próxima do leito do garoto não era uma mãe viva, era o espírito dela, desesperada e tentando confortar seu filho. Fiquei praticamente em choque ao perceber a verdade. Agora eu entendia a presença dela durante toda a emergência. O que eu pensava ser um momento de apoio era, na verdade, algo muito mais profundo e trágico. Meu nome é Letícia e isso aconteceu anos atrás, quando comecei meu primeiro dia como enfermeira em um hospital na zona sul de São Paulo. Estava animada, mas também nervosa. Depois de meses estudando e me preparando para essa carreira, finalmente tinha a oportunidade de pôr em prática tudo o que aprendi. Assim que cheguei, fui apresentada à equipe. A maioria dos enfermeiros e médicos parecia atarefada, mas todos foram simpáticos e prestativos. Recebi algumas orientações e logo fui levada para a área em que trabalharia. O ambiente estava cheio de movimento, com pacientes sendo atendidos e o som dos equipamentos médicos ao fundo. Tentei absorver tudo, mas a ansiedade estava presente.
Conforme o turno avançava, comecei a ouvir rumores sobre o hospital. Fui alertada por alguns colegas sobre eventos estranhos que teriam ocorrido em determinados quartos. Embora a curiosidade fosse grande, eu tentei me concentrar em meus deveres e evitar me deixar levar pelas histórias. A prioridade era cuidar dos pacientes. Um dos pacientes sob minha responsabilidade era Dona Lúcia, uma senhora idosa que estava lutando contra problemas respiratórios. Ela estava na unidade há alguns dias e parecia um pouco frágil, mas seu espírito era forte. Sempre que eu entrava no quarto, ela me cumprimentava com um sorriso. Era reconfortante ver como ela tentava se manter positiva. À medida que as horas passavam, me mantive atenta a Dona Lúcia e aos outros pacientes. No entanto, havia uma sensação estranha no ar, algo que não conseguia identificar. O hospital parecia carregar um peso e o que eu ouvi sobre as histórias das outras enfermeiras não ajudava a acalmar meus nervos. Mas eu sabia que essa era minha nova realidade e que tinha que enfrentar qualquer desafio que surgisse. Estava determinada a fazer o meu melhor, mesmo que houvesse sombras pairando ao redor. A noite avançou e o ambiente no hospital tornou-se cada vez mais silencioso. Os pacientes descansavam e a rotina parecia seguir seu curso. Eu continuava a verificar os sinais vitais da Dona Lúcia, que estava estável, mas parecia mais cansada a cada visita. O olhar dela, que antes era cheio de esperança, agora demonstrava um pouco mais de fragilidade. No entanto, à medida que as horas passavam, notei que Dona Lúcia começou a apresentar dificuldades respiratórias. Uma tosse persistente a incomodava e seu rosto se tornava mais pálido. A preocupação cresceu dentro de mim. Eu sabia que precisava agir rapidamente. Chamei um colega para me ajudar e começamos a trabalhar para estabilizá-la. Ajustamos a oxigenoterapia e administramos medicamentos, mas ela não melhorava. As máquinas ao redor começaram a emitir alarmes e a pressão no ar aumentou. Tentei me manter calma, mas a sensação de desespero começou a me invadir. Infelizmente, nossos esforços foram em vão. Após alguns minutos, que pareceram uma eternidade, a equipe médica confirmou o que eu temia: Dona Lúcia havia falecido. O peso da perda caiu sobre mim como uma avalanche. Apesar de saber que isso faz parte da profissão, a morte dela me atingiu com uma força inesperada. Eu não conseguia conter as lágrimas. Após a morte de Dona Lúcia, eu me sentia perdida e desorientada. A tristeza me acompanhava enquanto tentava realizar minhas tarefas, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. O turno avançava lentamente e a dor da perda ainda estava fresca em minha mente. Mais tarde, naquela noite, durante as rondas, senti a necessidade de voltar ao quarto de Dona Lúcia. Era como se eu quisesse me despedir dela de alguma forma. Ao abrir a porta, percebi que o quarto estava em silêncio. A cama estava arrumada e a falta de Dona Lúcia era evidente. Enquanto olhava em volta, comecei a me sentir estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Era como se eu estivesse sendo observada e isso me deixou desconfortável. Então, de repente, vi uma figura sentada na cama. Era Dona Lúcia, sorrindo para mim. Fiquei paralisada, sem saber como reagir. Lúcia, murmurei, mas a voz não saiu como eu esperava. A expressão dela era serena e acolhedora, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Como isso era possível? O coração disparou enquanto eu tentava entender aquilo. A visão dela parecia tão real, mas eu sabia que não poderia estar vendo aquilo. Depois do encontro com Dona Lúcia, saí do quarto me sentindo confusa e assustada. Não conseguia entender o que tinha acontecido. Sabia que ela estava morta, mas a imagem dela sorrindo não saía da minha cabeça. Tentei ignorar, mas a lembrança da sua presença me incomodava. Nos dias que se seguiram, a rotina no hospital continuava normalmente, mas eu não conseguia me concentrar. Sempre que passava pelo corredor, sentia um arrepio ouvir sussurros, especialmente à noite, enquanto fazia as rondas. Era como se as vozes se misturassem ao som dos equipamentos médicos. Toda vez que me aproximava do quarto de Dona Lúcia, meu coração acelerava. Conversei com algumas colegas sobre isso, mas elas só riram e disseram que eu estava cansada e imaginando coisas. Eu queria acreditar nelas, mas a inquietação só aumentava. Em uma noite, enquanto cuidava de um paciente, ouvi alguém sussurrar o nome Lúcia bem ao meu lado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Comecei a questionar se estava perdendo a sanidade. O estresse do trabalho estava me afetando ou realmente havia algo sobrenatural acontecendo. Fui conversar com uma enfermeira mais experiente e mencionei o que vi, mas ela apenas sorriu como se eu estivesse exagerando. A verdade é que eu não estava bem.
A presença de Dona Lúcia me ensinou sobre empatia e a importância de cuidar dos outros com todo o coração. O hospital pode ser um lugar difícil, mas também é onde podemos fazer a diferença. Meu nome é Ana e isso aconteceu há cerca de 6 anos. Depois de um tempo trabalhando em uma unidade de clínica médica, fui transferida para a unidade pediátrica de um hospital. Embora estivesse animada com a nova oportunidade, a mudança também trouxe uma certa ansiedade. Era meu primeiro dia na nova unidade e eu queria causar uma boa impressão. Assim que cheguei, fui apresentada à equipe e ao ambiente. O hospital estava cheio de vida, com crianças e suas famílias por toda parte. As cores alegres e os brinquedos espalhados pelo lugar criavam uma atmosfera que contrastava com a seriedade que eu estava acostumada. Era um novo começo e eu estava determinada a me adaptar rapidamente. Enquanto me familiarizava com os procedimentos, ouvi algumas conversas entre os colegas sobre um incidente trágico que havia ocorrido no andar. Uma criança havia falecido recentemente e a situação deixou todos um pouco abalados. Tentei não me deixar levar por essas histórias, focando em minhas tarefas e nos pacientes que precisavam de cuidados. No entanto, havia uma sensação estranha no ar. As histórias que ouvi sobre a criança falecida começavam a me perturbar. Como alguém que trabalha na área da saúde, a morte é parte da realidade, mas lidar com a perda de uma criança é sempre difícil. Naquela noite, enquanto começava o turno noturno, um silêncio inquietante pairava sobre a unidade pediátrica. As luzes estavam baixas e a maioria das crianças dormia. A atmosfera era mais tranquila do que o dia anterior, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Durante as rondas, tudo parecia normal até que, ao passar pelo quarto 12, comecei a ouvir um choro. Era um som suave e triste, como se uma criança estivesse em algum lugar pedindo ajuda. O problema era que o quarto estava vazio. Olhei para dentro, mas não havia ninguém. A cama estava arrumada e os brinquedos estavam todos em seus devidos lugares. A sensação de desconforto aumentou, mas, devido à urgência do trabalho, ignorei o que ouvi e continuei. No entanto, o choro persistia. Enquanto atendia outros pacientes, a imagem da cama vazia e o som da criança chorando não saíam da minha mente. Voltei ao quarto 12. Ao entrar, vi que havia brinquedos espalhados pelo chão, como se alguém tivesse brincado ali recentemente. O choro ainda ecoava, mas agora parecia mais distante, como se estivesse vindo de algum lugar fora do quarto. A confusão tomou conta de mim. Como poderia haver uma criança chorando em um quarto vazio? À medida que continuava com minha rotina, a sensação estranha ainda continuava. O choro ainda ecoava, mas agora parecia se misturar com outros sons do hospital, como se estivesse em todo lugar. Naquela noite, enquanto fazia as rondas, entrei em um quarto que ainda não havia visitado. Para minha surpresa, encontrei uma criança acordada. Ela estava sentada na cama e brincando com alguns brinquedos espalhados pelo chão. Parecia ter cerca de 7 anos e estava concentrada em sua atividade, ignorando completamente a presença dos adultos. "Oi, por que você não está dormindo?" perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. O garoto olhou para mim e disse, com um sorriso no rosto, "Estou brincando com a Ana." A menção a Ana me deixou intrigada. "Quem é a Ana?" perguntei, olhando ao redor para ver se havia mais alguém no quarto. Ele apontou para o ar, como se estivesse indicando algo invisível. "Ela é minha amiga, está aqui comigo", respondeu, parecendo completamente à vontade. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas, como enfermeira, tentei não demonstrar preocupação. "Entendi, mas é hora de dormir. Agora vamos lá, deite-se e feche os olhos", eu disse, puxando as cobertas sobre ele. O menino obedeceu, mas continuou com o olhar voltado para o canto do quarto, como se estivesse esperando por sua amiga. Depois que ele se acomodou, deixei o quarto e continuei meu trabalho. No entanto, a conversa com a criança não saía da minha cabeça. Ele estava sozinho, mas falava de uma amiga que ninguém mais podia ver. A ideia de que algo sobrenatural estava acontecendo começou a me incomodar. Enquanto atendia outros pacientes, a imagem do garoto e sua menção a Ana continuavam a me perseguir. Eu sabia que precisava me concentrar no trabalho, mas a sensação de que havia mais acontecendo naquele hospital era inegável. Após a interação estranha com o menino, decidi que precisava conversar com meus colegas sobre o que estava acontecendo. A menção da Ana ainda estava em minha mente. Ao mesmo tempo, eu sentia um desconforto. O que realmente estava acontecendo no hospital? Na pausa para o café, sentei-me com algumas enfermeiras da unidade. De maneira casual, mencionei a conversa que tive com a criança.
Hoje à noite, entrei no quarto de um garoto que estava acordado. Ele disse que estava brincando com uma amiga chamada Ana. Compartilhei, tentando não parecer muito alarmada. Uma das enfermeiras, chamada Renata, olhou para mim com um semblante sério. Você sabia que a Ana era a menina que morreu aqui há algumas semanas? Ela continuou. Era uma criança que tinha uma condição muito grave. Sua mãe sempre dizia que ela tinha um amigo imaginário. Meu coração disparou. A conexão estava se tornando clara e assustadora. Você está falando da mesma criança que morreu aqui? Perguntei, tentando entender a informação. Sim, isso mesmo. A Ana foi uma criança adorável, mas, infelizmente, não resistiu. Desde que ela faleceu, algumas enfermeiras já mencionaram que ouviram coisas estranhas e viram sombras no quarto dela. Muitos acreditam que ela ainda está por aqui, de alguma forma. Renata explicou. Senti um frio na espinha. A criança que eu vi não estava apenas imaginando uma amiga. Ela realmente estava interagindo com o espírito de uma criança falecida. A inquietação que sentia agora se misturava com uma nova compreensão. Eu não estava sozinha nessa experiência. Outras pessoas também haviam testemunhado o que parecia ser o sobrenatural. Isso não era apenas uma coincidência, mas uma história de amor e amizade que transcendia a vida e a morte. Saí do café com a mente cheia de perguntas, mas também com um sentimento de solidariedade. Após aquela conversa reveladora com minhas colegas, voltei ao meu trabalho com um misto de alívio e inquietação. Nos dias que se seguiram, nunca mais ouvi a criança mencionando Ana. O ambiente parecia ter se acalmado, mas o eco do passado ainda estava presente. Embora o menino não falasse mais sobre sua amiga, eu ainda ouvia ocasionalmente o choro suave de uma criança vindo de algum lugar vazio. Os barulhos estranhos, que se tornaram parte da rotina do hospital, também continuaram, mas agora eu sabia que, de alguma forma, Ana estava ali, uma presença silenciosa que fazia parte daquele lugar. Às vezes, enquanto fazia as rondas, olhava para o quarto onde a criança havia estado e sentia uma onda de nostalgia. Embora não soubesse o que realmente havia acontecido, a certeza de que aquelas vozes e presenças eram reais se solidificou dentro de mim. O hospital continuava a ser um lugar de desafios e tristezas, mas também de amor e lembranças que transcendem a vida. Se vocês gostaram do vídeo e querem mais, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho das notificações, que quando eu postar vídeos novos aqui no canal, vocês vão ser notificados. E compartilhem nos grupos de WhatsApp para mais pessoas verem. Muito obrigado.